Oi, gente. Hoje a gente está iniciando mais um episódio do podcast Maricá Info, um programa que completou um mês recentemente, já com sucesso de público. É um programa onde a gente traz personalidades da cidade para ouvir histórias, né, tanto sobre a pessoa quanto sobre o município de Maricá e a região. E hoje a gente está recebendo a arquiteta Renata Gama, ela que é especialista em meio ambiente. Renata, já quero te agradecer a aceitar participar do nosso programa e me fala um pouco mais sobre quem é Renata Gama. Um prazer estar aqui. Muito obrigada, João. É, Renata Gama, eu sou uma arquiteta formada pela Universidade Federal Fluminense. Nasci em 1975 em Niterói. Sou especialista em meio ambiente, apaixonada pela minha profissão. Sou concursada do município de Maricá. Tomei posse em 2011. Trabalho lá atualmente na Secretaria de Cultura, com o patrimônio cultural da cidade. Também sou escritora, fotógrafa, professora de arte sacra. Faço parte de vários institutos históricos, como o de Niterói, Itaboraí, Rio Bonito, e sou presidente do Instituto Histórico Geográfico e Ambiental de Maricá. Também faço parte do Instituto de São Gonçalo, recém-fundado. Sou conselheira estadual de tombamento, que é um conselho vinculado ao INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Assim, todas essas coisas que eu faço são sempre vinculadas ao patrimônio cultural, né? E lembrando que o patrimônio cultural envolve o patrimônio construído, né? Os patrimônios imateriais e também o patrimônio natural das cidades. Legal, eu já vou começar com uma pergunta que é meio que uma provocação também, né? Você acha que a cidade de Maricá, o município de Maricá, ele preserva o seu patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial? Com muita dificuldade. Assim, desde que eu entrei para a prefeitura, em 2011, eu confesso que eu me decepcionei muito como servidora pública. Eu entrei no concurso, né? Eu tinha um escritório particular. E aí, quando a gente é autônomo, a gente mata um leão por dia. A gente trabalha muito, e principalmente eu, apaixonada pela profissão, assim, sempre para mim não tem problema trabalhar final de semana, feriado, porque para mim é um prazer, não é um peso. E quando eu entrei no concurso, além de na época o salário ser muito baixo, mas eu aceitei, tudo bem, para ver como seria, né? Uhum. Eu pensei, eu dei de cara com um sistema que não havia condição de trabalho, sabe? Era péssimo. Não tinha, a parte interna era muito difícil de se trabalhar. Se a gente não levasse nossos equipamentos, a gente não conseguia trabalhar. Então, eu pensei assim, poxa, se é para ficar na prefeitura, eu quero fazer o que eu gosto, que é trabalhar com patrimônio cultural. E aí eu comecei a pedir para ir para a Secretaria de Cultura. Em 2012 eu comecei a fazer algumas exposições com a historiadora Maria Penha, de Andrade Silva, que é uma historiadora bem antiga da cidade, minha amiga. E aí, depois eu consegui, em 2013, ser transferida para a Secretaria de ser cedida, na verdade, para a Secretaria de Cultura. E de lá para cá, eu permaneci durante muito tempo. Eu só saí da cultura um pouco depois da pandemia, que eu fiquei um tempo na educação. E quando o secretário atual de Cultura assumiu, me convidou para retornar para a Secretaria de Cultura como coordenadora de patrimônio cultural, é o que eu faço agora no momento. Estou como coordenadora de patrimônio cultural da cidade. Mas assim, é muito difícil. O primeiro secretário que realmente deu algum suporte para esse tipo de trabalho foi o secretário atual, né? Apesar de muitas críticas que acontecem, que é normal de qualquer gestor público receber, ele é o primeiro que está dando condição de trabalho e formou uma equipe, né, com pessoas especializadas, porque também uma outra crítica que acontece na prefeitura é que muitas vezes as equipes não são de pessoas especializadas, né? Mas a equipe que está lá comigo agora, nós temos profissionais qualificados. Então a gente está tentando ganhar o tempo perdido, né? Tentando fazer muita coisa que durante esse tempo todo que eu tô lá, a gente não conseguiu fazer porque eu era sozinha na cultura para fazer tudo relacionado ao patrimônio cultural. Entendi. É, vinculado a essa questão da história do município. É, a gente tem aí na mídia e tal que o surgimento se deu, o povoado se deu por São José. Como é que se deu esse surgimento desse povoado, o crescimento, a formação e a expansão dele para as outras áreas da cidade? Então, a primeira Sesmaria concedida em Maricá aconteceu em 1574.
a um nobre português chamado Antônio de Marins Coutinho. Depois, houve a visita de Anchieta aqui, em 1584, porque Anchieta já trabalhava com um grupo de indígenas, né, lá na região onde hoje a gente tem Itaboraí. E aí ele veio com esse grupo indígena para pescar na Lagoa de Maricá. Né? E a gente entende que todo esse território dos jesuítas, a partir de um estudo de uma arqueóloga, Nancy Vieira de Oliveira, a gente entende que esse território ele terminava ali em Araçatiba. Então era como se a lagoa, um pedaço da lagoa até fizesse parte do território deles, né? E então os jesuítas, né, começa a história assim, primeiro com a Sesmaria, depois a visita dos jesuítas, outras sesmarias foram sendo concedidas aqui no território maricaense. A gente tem que lembrar que não existiam essas divisões municipais que existem hoje, né? Era um território livre, assim, e começou a ser dividido em sesmarias. E aí outras sesmarias foram sendo concedidas. Em 1627 foi concedida a sesmaria dos beneditinos, que é o que a gente conhece hoje como Fazenda Itaocaia. Então, está prestes a completar 400 anos, né? Essa propriedade aqui, Itaocaia. Depois, em 1635, foi concedida uma outra sesmaria ao Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, que é ali pertinho da lagoa, ao lado da aldeia indígena Mata Verde Bonita. Uhum. E ali começou a ser desenvolvido o território maricaense, o povoado, né? O núcleo do povoado, entre a Fazenda São Bento, em 1635, e a outra igreja, que os historiadores acreditam que seja a Igreja de São José, só que na época o patrono da igreja, a patronesse, era Nossa Senhora do Amparo. Então, naquele espaço entre as duas igrejas, que na verdade a Fazenda São Bento também tinha uma igreja, ali começou a ser desenvolvido esse território. Que em 1755, essa capela dedicada a Nossa Senhora do Amparo, ela foi elevada à categoria de paróquia. Né? Antigamente não existia prefeito, né? O padre é que fazia as vezes de gestor público ali, administrando aquele povoado. E também porque os padres é que tinham mais estudos. Sim. Mais conhecimento com relação até à saúde das pessoas, né? Conheciam as plantas medicinais. Então, os padres que decidiam os rumos da história, né? O que deveria ser feito com aquele povoado. E aí, o padre, vendo que muitas pessoas estavam morrendo por causa das doenças provocadas por mosquito, o padre da época, Vicente Ferreira Noronha, ele decidiu transferir o núcleo do povoado maricaense, que tinha sido formado ali, para outra margem da lagoa, onde hoje nós temos a Igreja Nossa Senhora do Amparo. Então, em 1788, foi lançada a pedra fundamental da Igreja Nossa Senhora do Amparo, que a gente conhece hoje em dia, ali no centro. As obras começaram, né? E ela ficou pronta em 1802. E aí, todo aquele núcleo, né, foi transferido, e aquela região do atual centro começou a ser desenvolvida. Entendi. E a partir dali cresceu o centro que a gente conhece, né? E como também Maricá é uma região de muitos pescadores, haviam vários núcleos de pesca que até hoje a gente conhece na cidade, né? Ponta Negra, Zacarias, né? Aqui no Recanto também. Em vários pontos, né? Haviam aqueles núcleos de pescadores que existem até hoje, né? E são importantes patrimônio cultural da cidade também. Sim, então, de certa forma, aquela igreja que a gente tem hoje em São José não foi a primeira, assim, tinha uma outra na Restinga, né? O pessoal, eu sou da região ali de São José, e aí o pessoal fala muito, né, que tinha uma igrejinha ali, Sim. se eu não me engano, a região do Morro dos Macacos, eu não sei se é bem o nome disso ali, Uhum. Mololô. Mololo, isso mesmo, Uhum. confundi o nome. E que tinha as ruínas e Uhum. tal. Você acha que tem? Já Sabe fui se lá, tem? eu já fui Não lá. tem, né? Onde eu entrei, em 2014, eu já entrei muito nos martes dessa cidade procurando ruínas, né? Tanto de quilombos quanto de fazendas, ruínas de fazenda, ruínas de capela. E eu entrei ali, né? Logo que os indígenas vieram morar aqui, da aldeia Mata Verde Bonita, eles entraram comigo, né? Eu fui com um grupo também de amigos, porque minhas equipes de pesquisa sempre foram formadas por amigos. Eu não Uhum. tinha equipe de trabalho, né? Então, vários amigos pesquisadores sempre me apoiaram nisso. E aí, nós entramos lá no meio da mata da Restinga, nesse Morro do Mololô, e o que nós encontramos foram muitos tijolos maciços e pedras jogadas assim pelo chão. E a sensação que eu tive foi que uma máquina chegou e derrubou tudo. A construção que existe lá até hoje em ruínas já é uma construção
do meio para o final do século XX, que foi da vidreira. Existia uma companhia ali, né, chamada Vidreira, que fazia exploração de areia para produção de vidro. Da Lagoa, né? Em várias partes ali da Restinga. Eles foram donos da Fazenda São Bento, Sim. né, mais ou menos em 1947. Eu tenho um mapa dessa época de quando as terras pertenciam a eles, né? E tem umas construções ainda ali antes de chegar na Restinga, né? Tem. Pela rua principal Sim, ali. Tem da uma Vidreira. construção no lado esquerdo. Isso. É muito bonita, por sinal, né? Um exemplar de Sim, arquitetura bem bonito. E aí, assim, a gente não encontrou ruína efetivamente do período colonial ali. Mas, assim, através de mapas antigos, eu tenho vários pontos, né? Onde haviam construções dos beneditinos e são áreas de importante pesquisa arqueológica, né, para serem desenvolvidas ainda. Nós não temos arqueólogos na cidade, né? Nós precisamos ou contratar ou fazer parceria com universidades, porque Maricá é um território fértil para arqueologia. sim. Aí a gente já entra num outro assunto um pouco mais polêmico, que é a questão do desenvolvimento de um projeto é, que eles chamam de turístico-ambiental, chamado Maraí, né? Um projeto que mudou de nome recentemente e de que ocuparia grande parte da antiga Fazenda São São Bento. Bento, não é isso? Você acha que esse empreendimento, por exemplo, ele poderia atrapalhar esse trabalho de arqueologia, de descobrir o que que tem ali? Porque, né, caso venha a ser construída alguma coisa, não sei se tem algum protocolo para a questão de ter que ter um Sim. acompanhamento, né, para caso encontre alguma coisa, a Uhum. gente para a obra aqui. Como é Uhum. que funciona isso? E o que que você acha desse projeto para o desenvolvimento da cidade? Existe legislação, né, que prevê que alguns loteamentos, a partir de determinada medida, precisam ser acompanhados por arqueólogos, né, estudo arqueológico. E que eu saiba, no município de Maricá, somente a empresa Alphaville realiza essas exigências, porque eu já recebi vários laudos, né, dessas que foram realizados em todos os loteamentos Alphaville da cidade, os condomínios, né? E assim, lá na APA, que ali nossa Restinga é uma área de proteção ambiental desde 1985, né? 84 ou 85, se não falha a memória. E ali é um tesouro da cidade, né? A nossa APA, sobre ela existem mais de 600 trabalhos universitários, né? Teses de mestrado, dissertações. Então, assim, é um lugar. A Restinga é um território que o que sobrou no mundo foi 1%, sabe? O nosso litoral todo, se a gente for pensar, era de Restinga, né? Desde Itaipuaçu até Jaconé. Era tudo Uhum, Restinga. Então, o que sobrou foi esse fragmento que a gente tem hoje, que a gente chama de Área de Proteção Ambiental, APA. E assim, é um sistema muito frágil, né? A Restinga, que precisa ter muito cuidado. Quem chega, passa de carro ali, mas se parar 2 minutinhos, vai ver um universo gigantesco, né? De fauna, coisas que a gente fica encantado, porque a gente não vê mais em áreas muito urbanizadas. Quando eu vim morar aqui em Itaipuaçu, em 2001, a gente ainda via pica-pau por aqui, aqui no Jardim Atlântico, né? E várias outras aves muito bonitas que não são mais comuns a gente estar vendo por aqui. E lá a gente ainda vê vários tipos de gaviões, gavião com cobra na boca, pássaros super coloridos, todo tipo de garça. Eu sou fotógrafa também, esqueci de falar, né? Eu trabalho com fotografia justamente por causa da pesquisa do patrimônio natural da cidade. Inclusive, eu tenho várias exposições, as que atualmente estão em exposição do meu trabalho, tem no Silvado, na sede da APA das Serras de Maricá, todas as fotografias que estão lá da fauna são minhas, e também na Fazenda Itaucaia nós temos a exposição Caminhos de Darwin, e tem fotos da nossa fauna também, uhum. para quem quiser conhecer. Então, assim, o ambiente ali onde querem fazer o Maraí, que na verdade não é um resort, né, é um bairro com várias estruturas, hotéis, é, restaurantes, Shopping. shopping, hospital, vias pavimentadas. É, tem que se pensar que ali é um ambiente muito delicado, que realmente tem que ser feito de uma forma
preferencialmente que não seja feito, né? Mas se for fazer, de uma forma que respeite o meio ambiente. Asfalto, nem pensar. Ali atravessam animais que hoje em dia, sem asfalto, as pessoas já passam correndo É. muito, já atropelam, imagina com asfalto, né? Então tem que se pensar uma forma que não agrida tanto o meio ambiente. E os sítios arqueológicos com certeza ficam prejudicados também, porque muita coisa vai ficar escondida para a eternidade, A né? própria movimentação de terra, né? Para a construção da infraestrutura. Ali tem vários sítios de sambaquis. Antigamente existia uma arqueóloga amadora chamada Moira, perdão, que ela. Se quiser beber uma água, pode Obrigada, ficar é à que eu tô me vontade. recuperando de um resfriado e Tá todo mundo tá aqui na todo mesma mundo assim, situação. né? O podcast dá liberdade pra gente ter Perdão. esse tempo. Então, essa arqueóloga amadora chamada Moira, ela, quando era viva, ela tinha um blog na internet que ela postava as coisas que ela encontrava na Restinga, né? Todo tipo de acervo Eu acho que eu já cheguei a arqueológico. acessar esse Sim, blog. mas como ela faleceu, infelizmente, não existe É, mais, né? Eu não sei quem é que sabe capturar coisas antigas da internet, sites que já não estão mais no ar, de repente ainda tem essa forma de encontrar. Mas o trabalho dela era muito precioso para a cidade, né? E quem organiza esse trabalho de arqueologia é o IFAM, uhum, a parte de trabalhos que chegam, por exemplo, chega um arqueólogo na cidade, ele precisa da autorização do IFAM para poder fazer a pesquisa, né? Mas normalmente quem guarda todos esses trabalhos é o IFAM. Não temos muito vínculo com o IFAM aqui na cidade no sentido de receber esse entendi. retorno de trabalho. Mas assim, o que existe muita coisa, existe. Nós temos notícias de cachimbos lá que foram encontrados ali em Noã, e cachimbos que possuíam formas, e dependendo da forma encontrada no cachimbo, de desenhos, né, de alto relevo, dizia qual era a casta que aquela pessoa pertencia na África, né? Dependendo do desenho, dizia se ele era rei, né? Ou Entendi. se ele era uma pessoa Isso mais dos escravos que foram simples, dos trazidos, né? escravizados, porque eles vieram para cá com uma cultura muito rica, né? Que Sim, infelizmente era abafada, né? Não queriam que eles tivessem nada, não consideravam nem eles gente, sim. muito menos reis, né? Então, toda essa cultura foi abafada. E esses fragmentos de cachimbo foram encontrados ali na região de Noã. Então, são pesquisas que precisavam ser aprofundadas aqui na nossa região, porque é uma riqueza muito grande que a gente possui. Entendi. Isso, de certa forma, contribui para o turismo, né? É De o que a gente estava muito. até comentando antes de iniciar o podcast. É uma atividade que ela poderia contribuir para o desenvolvimento de um turismo mais, não sei se é ecológico ou não, né? Mais Sustentável. sustentável, Sim. exatamente. Porque a gente tem diversas cidades no Brasil e no mundo que sobrevivem desse turismo, Sim, de elementos a históricos, Europa né? vive do turismo, né? E nós brasileiros vamos para lá para bater palma para eles. Só que nós brasileiros não cuidamos do que é Não nosso, fazemos né? o nosso dever, né? Exatamente. E aí a gente tem nessa questão da preservação histórica e ambiental a questão da linha férrea, né? Maricá, passava aqui Estrada de uma ferro, estrada de ferro Maricá. Maricá, né? Levava o nome da cidade. Uhum. Fala um pouco pra gente sobre essa estrada. A gente ainda tem algum vestígio dela aqui no município? Infelizmente, muito pouco, né? É, a Estrada de Ferro Maricá, ela foi criada no final do século XIX, era um anseio dos fazendeiros da época, porque eles precisavam agilizar o escoamento da produção agrícola e também os pescadores precisavam, perdão, de novo, precisavam agilizar o escoamento do pescado, né? Sim, E aí, com isso, os fazendeiros se reuniram, né, com o padre da época, o pároco, e criaram a empresa Estrada de Ferro Maricá, já no finalzinho do século XIX. E aí era uma empresa privada, né? Eles correram atrás para poder começar a execução dela a partir de Niterói, só que não conseguiram começar a partir de Niterói, porque em Neves já tinha um terminal, e aí eles tiveram que partir de Neves. E foram fazendo a estrada de ferro até que em 1889 foi inaugurada a primeira estação em território maricaense. Só que não era no centro da cidade ainda, no centro da vila ainda, né?
porque Maricá era vila desde 1814 até 1889. Uhum. Então, em 1889, em dezembro, que Maricá virou cidade. Mas antes disso, foi inaugurada a primeira estação Itapeba, que na verdade o ideal teria sido que já tivesse sido no centro, mas não deu tempo. Aí só depois, em 1895, é que foi inaugurada a estação do centro de Maricá, onde hoje nós temos a construção, que é como se fosse uma réplica, né, da estação Da ali do Secretaria de Turismo, turismo. né? Isso. Infelizmente, a original foi demolida, né? E anos depois, alguns anos depois, foi construída aquela tentativa de réplica, né? E aí, com o passar do tempo, outras estações foram sendo inauguradas, né? Hoje em dia, o que a gente tem, o que sobrou da Estrada de Ferro Maricá, na verdade é muito triste, né? Porque não sobrou quase nada. Nós temos aqui em Itaipuaçu, na entrada do Vivendas, o túnel, Uhum. por onde passava o trem. A estação que existia ali, da Estação Cala Boca, infelizmente foi demolida em 2012. Eu falo assim, infelizmente, porque eu já estava na prefeitura, mas eu nem fiquei sabendo. Quando eu soube, já tinha sido depois, né? Já tinham demolido. Então não deu tempo nem da gente fazer nada. Havia uma casa ali em Noã também, que era a casa da pessoa que trabalhava na estação de Noã, só que essa casa também começou a cair em ruínas. É, e mais lá para o centro, foi demolida. Aquilo que a gente Havia tem um. hoje ali na entrada Fernando Mendes ali, né, próximo ao shopping ali, acho que é a Honda que tá lá agora, Não, ali não é, ali que né? eu É saiba, que ali não é não. tem Lembra, né? lembra um pouco Uma a desenho estação. de uma É, estação, mas eu acho que ali nunca foi nada não, porque a estação era na parte de dentro, aham. pelo menos as pessoas que eu conversei, entrevistei perguntando sobre o estado de ferro Maricá, né, sempre falaram que era na parte de dentro ali de Noã. Não passava pela rodovia ali, onde passa a rodovia Não. agora. Em alguns momentos, a estrada de ferro Maricá, ela passa por onde é a rodovia, mas em vários momentos, assim, a maioria, ela tá paralela à Sim, estrada, sim, né? E se mistura também com a estrada real de Maricá, sim. paralela à estrada. O que a gente tem em alguns pontos ainda são caixas d'água, que eram importantes para poder abastecer o trem, de alguma forma. É, Lá para Manuel Ribeiro ainda existe a estação, só que hoje em dia é utilizada como residência, né? Em Jaconé também tinha uma casa e a caixa d'água. Essa casa estava com muito mato na frente, a A última vez caixa que eu d'água acho que vi. ainda permanece ali Eu na acho que entrada, sim, né? acho que sim. Ali do lado de Santa Mônica tinha também vestígio de uma ponte. Sim. Aí o pessoal fala E. também que no Manuela ali teria um pontilhão ali, só não sei Uhum, se tem algum vestígio de trilho ali. uhum. De uma Normalmente. ponte antiga Não, que era uhum, da paralela à rodovia. Eu não sei se na época da construção da duplicação da RJ, eles que foi 2003, uhum, no começo do século, né? Se houve alguma intervenção ali, porque agora também está cheio de residências. uhum, Então acaba uhum, que esse crescimento, né, uhum. esbarra nessa questão que a gente entra no crescimento da cidade, interferir de certa forma na preservação desse patrimônio Sim. e de impedir que a gente tenha acesso à história, né? Uhum. Sim. O planejamento urbano, ele precisa proteger o patrimônio, né? Só que, infelizmente, a cidade ela vai crescendo de uma forma orgânica. Muitas vezes não existe nem planejamento, né? Em Sim. algumas situações. É o que você estava falando, quando você entrou, a prefeitura sequer tinha estrutura, né? Não tinha como trabalhar, Uhum, né? E aí a gente vê diversos setores da prefeitura que era assim, né? A uhum, própria fiscalização de construções, né? A maioria das construções mais antigas foram feitas sem alvará, sem licença, sim. e que hoje são cobrados ISS de valores aí astronômicos, porque na época as pessoas, por desconhecimento Uhum, ou porque não tinha fiscalização, construíam sem projeto. uhum, E isso se dá porque na época não tinha estrutura, né? A Guarda Municipal, quando surgiu, e aí a gente tem uma série de serviços que foram tendo que crescer ao longo do tempo, uhum. de acordo com a demanda. E aí, às vezes, o que você falou, a demanda ela é muito mais rápida Sim. do que o crescimento dos serviços. Uhum, E aí a gente consegue trazer isso para dentro da preservação, tanto do patrimônio histórico quanto ambiental, né? sim. Realmente, é isso mesmo. É,
é preciso, atualmente, né, nessa última gestão do prefeito, ele foram contratadas várias empresas para fazerem vários trabalhos, tipo plano de mobilidade, o plano diretor, né, atualização do plano diretor. E outros planos, né, que estão sendo feitos. Isso é muito importante, porque não adianta a gente ficar enxugando gelo, e nem ficar pensando numa rua única, né? Tem que ter um planejamento macro, né? Eu, como urbanista, eu sou muito crítica com isso. Eu observo a cidade crescendo e muitas obras sendo feitas, que eu sei que aquilo não vai durar 10 anos. Durar no sentido de ser suficiente, né? Certas pontes, que é uma pista para ir, outra para voltar. Se é uma cidade que está em expansão, que o crescimento populacional está absurdo, é uma das que mais cresce no Rio de Janeiro, como é que você faz uma ponte que tem uma pista para ir, outra para voltar? É. E a parte de pedestre, se um cadeirante entrar ali, não consegue fazer o giro com a cadeira para voltar, se passar uma bicicleta junto, sabe? Então, assim, tem que se pensar no futuro, porque a gente não tem, apesar da cidade ser rica, dinheiro não se joga fora, né? Até porque essa riqueza também não é eterna, Sim. né? A matriz energética está para mudar, né? Precisa mudar. A matriz energética que a gente usa no planeta atualmente. É uma coisa que eles não gostam de falar, mas não tem mais condição de ficar sustentando esse tipo de matriz energética porque o planeta está acabando, né? Catástrofes já estão acontecendo. Então, eu sei que eles não gostam de conversar com ambientalistas, porque acham que ambientalista é cochato, é com maluco, mas a população precisa ter atenção no que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo no nosso próprio Brasil. O Rio Grande do Sul está sofrendo consequências de coisas que tentaram ignorar por anos, sabe? Coisas que os ambientalistas já há quase 50 anos já vêm anunciando que vai acontecer, né? Então, esse planejamento tem que ser macro. E principalmente agora, todo planejamento que for feito para a cidade tem que prever as catástrofes climáticas. Chuvas mais intensas. A gente nunca tinha tido ciclone aqui na praia, né? É. Aconteceu há pouco tempo, Aqui vários. nessa região, inclusive. Aqui, pertinho da gente, né? Tinha acontecido um pouco antes na Lagoa, que eu vi vários vídeos, não sei se você lembra. Foi um. Tipo um tornado Tipo, ali, um mini tornado. sim, o nome correto eu não sei, mas aconteceu, assustou todo mundo, e depois aconteceu aqui na praia de Itaipuaçu e destelhou várias casas, a escola da Avenida 2, né, o CPT, e assim, derrubou as grades. Que força é essa da natureza? E a gente tem que respeitar. Aqui em Itaipuaçu, por exemplo, eu como urbanista, eu vejo essa área entre a praia e o canal, uma área que não deveria ser habitada. Porque ali é uma área muito insegura para quem tem construção ali. A gente vê vários muros apodrecendo, porque por baixo ali o mar passa. Uhum, O mar passa e ele entra no canal por baixo, não é só por cima, quando tá de ressaca, não. E tanto que as pessoas ali não conseguem ter poços, né? uhum. Sim, Porque a eles água ali. passam trazendo do lado de cá, né? Exatamente. O canal tem vários canos que atravessam, né? Para poder puxar a água do outro lado. Então, assim, tem que se pensar nisso. Muita gente reclama, porque eu não posso fazer minha casa perto do rio, para sua própria segurança. Não é porque a prefeitura é chata. A prefeitura, perdão, perdão novamente. A Não, prefeitura, os órgãos ambientais, quando eles implementam uma legislação de faixa marginal de proteção, né, de proteção da mata ciliar, isso tudo tem um motivo. Não é simplesmente porque a pessoa quer ser chata, né? É para proteção do próprio ser humano, para proteção da vida, né? Aqui em Itaipuaçu, por exemplo, estão criando uma área de proteção ambiental, que é a área do Taboal, lá no sim. fundo. E eles estão desapropriando vários imóveis ali, Isso, justamente para preservar tanto as pessoas quanto o meio ambiente, né? Que ele é um lugar onde exatamente, a água precisa escoar em algum momento. Acho que teve exatamente. um plano, não sei se é plano de manejo das águas, que eu dei uma olhada superficial e Uhum. tinha esse gráfico, né? Recentemente a gente publicou uma matéria de um projeto, inclusive feito recentemente, que alguns lugares mostrava como se fosse um laguinho, né? E ali no Taboão era um desses locais. Sim, pelos mapas antigos de Maricá, que eu vivo pesquisando, né, a gente vê que Itaipuaçu tinha várias áreas de brejo, muitas áreas de brejo. O Canal da Costa ele já existia como um grande brejo ao longo do litoral, né, que ele só foi aprofundado, né, retificado, para poder continuar drenando a água do Recanto, a água toda do Jardim Atlântico e permitir os loteamentos. Só que para a parte de trás, mais perto das serras, também haviam várias áreas de brejo.
né, que ainda existem muitas até hoje. E mesmo tendo sido aterrados, como no caso de onde construíram Minha Casa Minha Vida, são áreas muito perigosas porque continuam enchendo, né? O Minha Casa Minha Vida tem um canal de cada lado ali para poder e tem que ser permanentemente limpo para poder não estar entupido quando chover. E ali a gente não precisa ir muito longe, não. De satélite, Uhum. olhando imagens de um ano antes da construção, do início das obras, a gente via uma área Grande de encharcada brejo, ali. sim. Sim, era uma área que não era indicado, né, que se fosse construído um conjunto habitacional. Mas a prefeitura fez, né? E agora tem que ficar correndo atrás, Remediando, né? remediando, infelizmente. E isso, para mim, não é um planejamento legal, né? Tem que ser feito um planejamento real da É. cidade, né? E hoje em dia a gente tem estrutura para isso, né? A gente tem Uhum, tecnologia para isso. A sim, gente consegue ter imagens muita. de satélite, imagens de drone, Uhum, acompanhar se está havendo uma construção em um lugar onde não deveria, sim. justamente para proteger não só a questão do meio ambiente, mas as pessoas, né? Uhum, Porque as pessoas vêm em busca de um futuro melhor, de uma qualidade de sim. vida. A cidade tem uma série de políticas públicas que abraçam Uhum, essas pessoas que fora não se sentem acolhidas, né? Mas ela precisa chegar aqui e saber, ó, aqui você não pode, porque uhum, senão você vai perder tudo. E aí, sim. assim, não é a prefeitura dando tudo o tempo todo, né? Uhum, Que acontecia antes da prefeitura tirar essas pessoas. uhum. É, Não, perdão, só para completar, que eu acabei falando outras coisas e me desviei do assunto. aham. É essa região do Taboal, né, que vai ser criada, é uma área importante para poder continuar drenando essa água daquela região, mas também foi criada a unidade de conservação da Lagoa São Bento, recentemente, em 2023. E essa unidade de conservação, que muita gente ainda não entendeu, né, porque no princípio, acho que em 2018, 17 começaram a fazer uma obra de urbanização ali daquela região, né? Iam fazer a orla ali no entorno para as pessoas fazerem ginástica, caminharem e tal. E um biólogo que mora ali perto, o professor Jorge Pontes, ele viu que estava sendo feita uma obra muito agressiva, né? Porque mesmo que ali tenha sido uma lagoa que surgiu por causa da exploração de areia, né? Uma lagoa que falam, gostam muito de encher a boca para falar, ah, é uma lagoa artificial. Só que é uma lagoa artificial com mais de 50 anos. Essa lagoa, no entorno dela, já se desenvolveu um bioma muito importante ali com vários animais, né? Ali tem tartaruga, jacaré, preá, gambá, várias aves, né? Usam aquele espaço como uma ilha de segurança para elas, de alimentação e de procriação. Então, é uma área que tem que ser trabalhada direito. Não dá para chegar com a máquina e sair derrubando tudo. Quando começaram essas obras, mataram 2 jacarés. Né? Uhum. Ali existiam 3, mataram 2. Então, não dá para fazer desse jeito, né? E aí a obra foi parada, foi feito todo um trabalho, uma solicitação para transformar em unidade de conservação. E aí, hoje em dia, é uma unidade de conservação. Agora vai ser feito um trabalho de urbanização, só que de forma planejada. Vai ser feito o manejo das espécies, né? Vão ser retiradas espécies que não são espécies adequadas ali, não são espécies nativas da Mata Para Atlântica. ser predatórias para outras, ou não ter predador. Sim, não, existem plantas que elas prejudicam as outras, Aham. né? Algumas são exóticas, mas não prejudicam, mas tem muitas que são exóticas e prejudicam as outras, né? Sufocam e causam vários problemas. Tem plantas que não servem de alimento para a fauna que a gente tem aqui. Então é feito um plano de manejo, né? Antes, e depois é feito todo um trabalho para substituição dessas espécies. Vai ser feita a pavimentação, já foi feita até uma calçada, no entorno as ruas estão sendo feitas de piso drenante para poder absorver a água. Aquela região é uma importante área de absorção de água, justamente para o barroco não alagar, né, que já alaga, a gente sabe que o barroco alaga. Imagina se não tivesse aquela região ali, que aquela região ali é mais baixa e ali é uma área de segurança para todo mundo que mora aqui, sabe? Então, as pessoas precisam pensar que o ecochato, ele não é ecochato porque ele quer ser ecochato, Só para né? mexer aqui, que acabou saindo a nossa. Virou de lado. A gente tá aqui no improviso, não, né? Não é ao Acontece. vivo, mas é. Deixa eu ver como é que gira isso aqui. Vamos lá. Não é ao vivo, mas é sem corte. Então, assim, o ecochato, ele não é ecochato, né? Tentar desqualificar o trabalho de alguém que estuda muito
é a artimanha de quem não presta, né? De quem quer, tem outras intenções, intenções ruins. Então, a população tem que estar alerta para isso. Então, você hoje é pré-candidata, né? Sim. Acho interessante a gente falar isso da questão, é, já que você está sendo, né, falando a sua história aqui, fala Uhum. que hoje você é pré-candidata. O que te motivou a vir como pré-candidata, a vereadora em Maricá? Sim. O que me motivou foi que eu cheguei num ponto que eu, como arquiteta concursada, são parênteses, na prefeitura só somos 3 arquitetas concursadas, né? Todos os outros arquitetos que tem no município não são concursados, né? Tem vários aspectos, isso que eu falei para você, que daqui a pouco eu retorno. Então, o que me motivou é que chegou num ponto que eu não tinha mais voz para reclamar do que eu via de coisas erradas acontecendo na cidade, né? Eu trabalho com patrimônio cultural justamente porque eu me decepcionei quando eu entrei, né? E porque eu amo patrimônio cultural. Então eu pensei, bom, se é para ficar na prefeitura, eu quero fazer o que eu amo. Só que mesmo assim, a gente sempre ouve dos amigos assim, tal coisa tá errada, é culpa da arquiteta, né? Brincadeiras assim de amigos. E todo mundo sempre me falava assim, você tem que se candidatar. Só que assim, eu não queria. Eu nunca fui filiada, eu nunca tive partido político, nunca fui envolvida com política, porque eu acho que o servidor público, ele tem que estar ali sempre, independente do prefeito, do partido do prefeito. A gente não tem que estar preso a um partido ou outro. E eu sempre procurei me manter livre para elogiar quando o trabalho estava bom e também para criticar quando o trabalho estava ruim. Só que, ultimamente, principalmente com relação a algumas coisas relacionadas ao meio ambiente, eu tenho reparado que a gente precisa gritar mais, sabe? A gente precisa agir, a gente precisa falar. E onde eu estou, né, na função que eu estou, eu não tenho esse alcance, Uhum. né? Apesar de ter criado o Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, né, eu sou presidente, lá a gente faz várias pesquisas, é o primeiro instituto do país com categoria Mirim, para incentivar crianças na pesquisa. Então, apesar disso, ainda não cheguei no alcance que eu gostaria, sabe? Eu acho que pela minha formação de arquiteto urbanista, eu posso colaborar muito com a cidade, principalmente na fiscalização de certas atividades, certas obras que acontecem e que não estão acontecendo como deveriam, sabe? Eu fico olhando algumas obras que acontecem na cidade, eu fico pensando, poxa, eu já me formei tem mais de 20 anos, muito mais. Eu fico pensando, poxa, se eu tivesse na faculdade e apresentasse o trabalho desse, eu tirava 0. Então, assim, por que que na minha cidade, que tem tudo para ser um modelo para o mundo, né? Que todo mundo gosta de falar, Maricá é meu país, tantos milhões investidos em tantas obras, por que que na minha cidade as obras não têm a qualidade que poderiam ter, né? Porque eu vejo Maricá, como a gente estava conversando antes aqui, né? Falando de território e população, Maricá tem um território que praticamente é a soma do território de Niterói e de São Gonçalo. É só um pouquinho menos, 20.000 quilômetros quadrados menos. Mas a população, somada também de Maricá, aliás, de Niterói com a de São Gonçalo, 6 ou 7 vezes maior do que a de Maricá. E a de Maricá continua crescendo. Eu acho que a gente está no momento, justamente, que é o momento do planejamento. É o momento que a cidade pode crescer de forma pensada, planejada, organizada, com qualidade de vida para todo mundo. Porque se não for desse jeito, daqui a pouco vai ter muita gente indo embora daqui, É. sabe? Porque eu, quando vim morar aqui, eu vim morar buscando qualidade de vida, buscando sossego, segurança, sabe? Esse contato com a natureza. Nem sempre o asfalto é progresso, né? Tem muita gente que se ilude achando, asfaltou minha rua, que maravilha. Realmente facilita a nossa vida. Mas às vezes existem outras alternativas que não é só o asfalto, sabe? Quando asfaltaram Araçatiba, eu fui uma das pessoas que criticou, porque Araçatiba era toda de paralelepípedo, né? Era um lugar bucólico que as pessoas iam para admirar a natureza, contemplar a fauna, as aves todas que ficavam ali na orla. E aí, de repente, veio aquela obra, jogar asfalto em tudo, inclusive nas raízes das árvores, né? E aí devastaram todo o taboal que havia ali na margem, jogaram areia de praia na orla da lagoa. E aí? Cadê aqueles animais lindos que ficavam ali, sabe? E na época eu critiquei muito. Mas assim, a resposta que eu tive foi que o povo estava adorando. Mas o povo é leigo. É. O profissional, o técnico, ele sabe que ele está fazendo errado, sabe? E isso, eu como técnica, sou responsável por isso.
sabe? Eu me formei numa profissão que eu amo, eu sou apaixonada por arquitetura e urbanismo. Estudei na UF, na Universidade Federal Fluminense, e como eu amava, eu procurava dar o meu melhor sempre. E eu tento dar o meu melhor sempre, inclusive no meu trabalho, né, hoje em dia. E assim, graças a Deus, eu tenho muito retorno das pessoas, né, que estão ao meu redor com esse reconhecimento. Eu sou uma pessoa que eu já recebi vários prêmios, vários reconhecimentos de fora de Maricá, né? Que, assim, nessa luta minha do patrimônio, primeiro eu comecei a ser reconhecida fora de Maricá, em vários municípios vizinhos, para depois começar a ser respeitada aqui dentro, né? Porque Maricá tem muito isso é, meio que quase uma síndrome de vira-lata, né? Não reconhece exatamente. quem é daqui da Pois é. cidade, mas quem vem de fora ou vem reconhecido de fora, Ah, pois é. eles aceitam. Tem muito Exatamente. disso aqui. Acho que isso é um defeito do brasileiro também. Sim, A sim. pessoa estuda aqui numa universidade excelente, não tem valor, mas se vem lá de fora tendo Só tem estudado. um nome de fora lá, É, um EAD de um país, é. de uma ilha do Uhum. Pacífico, Mas é reconhecido. o que eu sentia na prefeitura aqui, como arquiteta, é que nem que se eu tivesse diploma de Harvard eu seria valorizada, sabe? E assim, para eu não ficar triste, eu procurei ir fazendo minhas coisas, esquecendo a prefeitura, lógico, trabalhando, mas para não ficar esperando reconhecimento daqui. Fui fazendo o meu trabalho e acabou que eu fui tendo esse destaque fora, né? A gente fundou o Instituto de Itaboraí, fui participando de vários eventos, seminários, sempre pagando do meu bolso. Nunca a prefeitura me pagou para eu viajar ou pagou diária para mim, nunca. Eu sempre paguei tudo do meu bolso, participei de muita coisa, fui conhecendo pessoas, as pessoas foram me conhecendo, eu sempre levando a história de Maricá para fora, né? E assim, o próprio Conselho Estadual de Tombamento foi um reconhecimento ao meu trabalho, né? Que eu sei que lá dentro eu ainda sou uma formiguinha, porque lá tem pessoas gigantes, sabe? Maravilhosas, que eu aprendo muito com elas, né? Pessoas que já estão há anos trabalhando no IPHAN e outros órgãos relacionados a patrimônio. Então, assim, para mim foi um grande presente ser conselheira estadual de tombamento, uma responsabilidade muito grande e um reconhecimento para mim, sabe? Porque ali não é um conselho que a pessoa é eleita, é um conselho por indicação. E eu entrei como notável saber. Então, é uma coisa que Maricá nunca me deu, É. entendeu? E eu fui reconhecida no Estado com isso. Para mim, isso é um presente e um estímulo para que eu continue nesse caminho, porque indicou que eu estou no caminho certo, né? De luta pela preservação e sempre por uma cidade melhor. Legal. Você falou. Vamos falar aqui um pouco sobre a questão dessa preservação da história da cidade. Você acha que as fazendas que a gente tem hoje, né? Taucaia, não sei se como é que tá a situação da fazenda lá do Bananal, né? E outras que a gente vem a ter na cidade. Você acha que elas preservam um pouco dessa história? Mudando um pouco da questão ambiental, né? Uhum, Voltando um pouco pra aham, questão, a gente vai permeando entre esses assuntos. uhum. Você acha que faço duas perguntas, né? Essa questão da preservação da história através de suas fazendas, né? E da questão de se a gente vive hoje um momento crucial para preservar isso que restou da nossa história. Sim. Muita coisa já foi perdida em Maricá, né? Mas nós ainda temos fazendas importantes, né? Que são importantes testemunhos do período colonial brasileiro. E algumas estão, a maioria, né? Em posse de proprietários particulares, né? A Fazenda Taucaia, por exemplo, é uma propriedade particular, porém o proprietário ele entende que precisa ser compartilhada com a comunidade. Ele abre para poder fazer eventos, alguns eventos particulares, outros com a prefeitura, né? Inclusive o IGAM, que é o Instituto Histórico Geográfico e Ambiental de Maricá, usa a Fazenda Taucaia como sede. A gente está sempre movimentando e participando dos eventos que acontecem lá. Só que assim, a gente sabe também que é muito caro, né? Se preservar uma fazenda é uma Sim. coisa muito cara. E outras fazendas de Maricá estão na mesma situação, né? A Itaocaia, como faz eventos, ela tenta também receber dinheiro para poder se sustentar, né? O IPTU lá é caríssimo. Então, e tem as outras fazendas que, de repente, poderiam até entrar nesse modo de trabalho para poder, além de abrir e proporcionar visitação para as escolas, como a Itaocaia faz, iria estar ganhando dinheiro também para ajudar no seu sustento, né? Eu fico chateada porque, assim, a prefeitura recentemente adquiriu várias fazendas, Uhum. várias.
Só que eu saiba, nenhuma delas com construções históricas, né? Uma delas foi a Fazenda Nossa Senhora do Amparo, no Caju, né? É uma fazenda que estava sem produtividade, praticamente, Uhum. que eles utilizam hoje para produção de temperos, se eu não me engano. É uma plantação sem esses agentes agrícolas, né? Sem Ah, agrotóxicos. sim, agroecológico. É agroecológico. Uhum. Mas é isso que você falou, às vezes não teve interesse, né, Uhum. em poder assumir uma fazenda dessa. Acho que a Fazenda do Pilar também, né? Fazenda do Pilar, uma parte dela foi transformada em condomínio. Bom, então. Mas também Mas a é uma sede, que tem uma sim, história muito, a ser preservada, né? sim. E de A que. Rio Fundo, a do Pilar, as fazendas de Caçorotiba. Tem várias. Espalhadas pela cidade, nós temos várias construções históricas importantes ainda. A gente entende que até por questões de segurança o proprietário não gosta de abrir muitas Sim, vezes, mas assim, eu acho que a prefeitura poderia pensar, no caso, quando vai adquirir uma fazenda, que era importante também adquirir propriedades, né, que são propriedades com história. Lógico que todas elas são campo fértil para arqueologia, sim. né? Porque Maricá foi muito importante em várias épocas, né? Só que eu acho que deveriam ser desapropriadas ou compradas fazendas com construções históricas ainda, porque seria muito rico para os alunos terem aulas nesses espaços. Por exemplo, a Fazenda Pública Joaquim Pinheiro, ela tem uma sede lá, muito bonita, por sinal, mas não é uma sede antiga, que ela Quem visita acha que acha inclusive. que é, porque ela é Nossa, é linda. muito bonito. Só Preservam. que ela é fake, É, ela é feita nos anos 80, 70, 80, né, com materiais de demolição. Ela é muito bonita e o ambiente também é lindo lá, né, é muito rica a fauna e a flora local. Inclusive o trabalho que foi feito lá, que as universidades desenvolvem lá, né, a UF está lá dentro, a UFRJ, a Rural, perdão, a Universidade Rural, e vários outros parceiros estão fazendo trabalhos magníficos lá voltados para a agroecologia. Né? No sim. período que eu fiquei na educação, eu trabalhei com educação ambiental com o professor Marcos Lacerda, nós levávamos muitos alunos lá para justamente conhecerem uma fonte de água limpinha, para eles verem como é que é um rio antes dele ser poluído, né? Por que é importante preservar as florestas, né? Foram lá também para conhecer o trabalho feito de agroecologia pela Cooperar e pelas universidades. Então, assim, ali é um espaço muito rico de educação para a nossa cidade. Mas, infelizmente, a fazenda não é uma fazenda original. Aí você vê, ali eles utilizam. O prédio não é histórico, mas aí utilizam às vezes para o turismo, por exemplo, quando tem o Esperado de Portas Abertas, e ao Sim, mesmo tempo eles utilizam as terras para produtividade, isso. assim como eles poderiam fazer com outras fazendas. Sim. Utilizar as terras Uhum, férteis para poder produzir uhum. e utilizar a parte histórica para poder dar outro sentido sustentável, que é a questão do turismo histórico, né? Exatamente. É. Assim, Maricá, se fala muito de geração de emprego, né? E fica focando nesses projetos gigantescos como Maraê e Porto. É, e, na verdade, a gente tem um campo muito grande, que é o campo do turismo, né? E o turismo, ele desencadeia uma série de outros trabalhos, sabe? Faz girar uma roda gigantesca. Quando você investe em turismo, você está fomentando os restaurantes, os hotéis, né? E os artesãos. Então, é um ciclo gigantesco que gera muito dinheiro, né? Muito emprego, muito trabalho. E a gente tem um território gigantesco para fazer isso. Eu dou muita aula e muita palestra sobre a história de Maricá, sobre os patrimônios. As pessoas ficam deslumbradas. Eu, há pouco tempo, encerrei um curso, que era uma parceria da Secretaria de Cultura com a UFRJ, lá no Rio, falando sobre a história de Maricá e os patrimônios. E eles ficaram deslumbrados. Eles falaram: Nossa, eu não sabia que Maricá tinha tanta coisa linda. Eu já conhecia Maricá, mas não sabia que tinha tanta coisa legal, bacana e tal. E aí, agora, em julho, eles virão a Maricá, um grupo mais ou menos 60 pessoas, né? São adultos, vão visitar vários pontos turísticos para conhecerem de perto o que eu apresentei para eles nas aulas, sabe? Então todo mundo fica encantado quando conhece Maricá. É. E essas são pessoas que poderiam ser futuros turistas, Sim, caso elas sim. tivessem acesso a esses meios, né? Uhum, A conhecer uma fazenda, a história de uma fazenda, sim. né? Como a de Itaucaia, ou a do Pilar, ou a
lá do Bananal, etc, né? O que a gente vê muito na cidade é isso, a gente não tem... É o que a gente procura, às vezes, fomentar. É fazer com que o próprio morador conheça Sim. o que tem na sua cidade, né? Uhum. A história da cidade, né? Mesmo que de uma forma mais superficial, porque a gente não tem esse know-how para poder falar com propriedade da história, mas mostrar um pouco do que aconteceu na cidade, para as pessoas, né, terem esse conhecimento. Mas eu vou voltar um pouco na questão ambiental, que é a questão, e aí eu acho que é importante para a região, tanto de Itaipuaçu, Jardim Atlântico Leste, quanto para a região ali de São José, Mano Manuela, que é a questão, eu não sei se você tem alguma informação sobre isso, mas são uma série de lagoas artificiais, mas Uhum. também a gente tem a Lagoa Brava ali, né? Uhum. Que é uma das lagoas que não sei se morreu, como é que tá a situação Uhum. ali, não sei se esse é o termo certo de Aham. uma lagoa morrer, Uhum. mas qual é essa influência que tem, né? Eu sei que tem um projeto grande ali da prefeitura para o escoamento das águas, Uhum. através de, se não me engano, o nome é Rio Bambu, para a lagoa, para essa Lagoa Brava. Uhum. Você acha que esse é um local para isso, para esse escoamento da água? Uhum. Qual a interferência que tem essa atividade de extração mineral ali do lado? O que que isso pode interferir? Uhum. A Lagoa Brava, ela sempre foi desse jeito. Ela sempre foi um brejo. Aham. Ela faz parte de um sistema. Aqui em Maricá nós chamamos de sistema lagunar, né? Que é todo interligado. Começa justamente na Lagoa Brava, só que no passado começava com outras lagoas antes da Lagoa Brava, justamente naquela região ali onde tem Minha Casa Minha Vida. Em frente à Pedra Itaucaia, começava todo um sistema ali de lagoas, interligando com a Lagoa Brava, depois a Lagoa de Maricá e vai seguindo para as outras lagoas. O canal de Ponta Negra não existia. Ele foi feito no meio do século XX, justamente para diminuir o espelho d'água das lagoas, né? E também para facilitar os loteamentos, né? Porque vai drenando todos os lugares para poder a especulação imobiliária conseguir construir os loteamentos, os condomínios. Então, assim, realmente a Lagoa Brava é muito importante para o escoamento das águas de chuva e de tudo que toda a água que chega aqui. Nossos rios aqui de Maricá, eles nascem dentro de Maricá e desaguam em Maricá. Nossos rios não vão para outros municípios, né? Toda a água que vem para o sistema lagunar nasce aqui mesmo. E tudo isso precisa ser pensado realmente. Essas lagoas artificiais que você falou que tem ali no entorno são da Fazenda Santa Joana, que ali também tem algum tipo de exploração mineral. E aí o lençol freático aflorou, né? Inclusive, assim, a vista de longe é muito bonita. A gente esteve no mirante ali perto e a gente viu do alto, sim, é um lugar muito bonito. Só que ainda como a exploração está acontecendo, ainda não se desenvolveu ali um bioma como aconteceu ali na unidade de conservação da Lagoa São Bento, né? Todo esse. Quando aflora o lençol freático, ajuda a secar um pouco também a Lagoa Brava, né? Porque é água ali na região acaba. Algo que ela compartilha, É, né? é. Então, assim, é importante isso ser pensado realmente. Existe um projeto da prefeitura, que eu não sei em que pé tá, mas de desenvolver um novo centro cívico ali, né? Um novo centro municipal ali. Eu não acho uma posição estratégica, porque o centro atual, ele está no centro do município. Para quem mora em Ponta Negra e para quem mora em Inoã, Maricá, para poder se deslocar até lá. A partir do momento que você puxa o centro para cá, para perto aqui de Itaipuaçu, quem mora em Ponta Negra vai ficar muito longe, né? A gente sabe que hoje em dia tem as subprefeituras que facilitam muito o trabalho, mas de qualquer forma, às vezes acontecem situações que a pessoa tem que ir para o centro da cidade, né? Sim, E aí acaba não sendo uma posição estratégica. Mas assim, eu não sei te dizer quais os motivos que levaram os governantes a pensarem nesse novo centro, né? Para poder te responder se vai ser bom ou não a partir do argumento deles. entendi. Bom, é isso. A gente está com 53 minutos. Se você quiser deixar alguma mensagem, o que eu tenho aqui de perguntas, basicamente já encerrei. Se você quiser deixar alguma mensagem para o nosso público, Uhum. fica à vontade. Se você É, quiser direcionar a sua câmera. a mensagem que eu deixo é pedindo que as pessoas me conheçam. Eu esqueci de falar, né? Mas uma das minhas intenções também como pré-candidata é trabalhar
pelos servidores públicos, né? Porque principalmente com relação ao assédio, né? Muitos servidores sofrem assédio e principalmente os que são comissionados, né? Eles não têm a quem recorrer, porque para não perder o emprego eles ficam quietos. Então, é uma pauta muito importante, que eu acho que as pessoas precisam ter voz, sabe? O que me move justamente é essa necessidade de defender o que ainda não tem defesa, sabe? As pessoas que ainda não se sentem representadas. Então, eu peço que as pessoas me conheçam, né? Visitem meu Instagram, Renata Aimoré Gama, @Renata Aimoré Gama, e conheçam o meu trabalho, que não é novidade só porque agora eu resolvi ser pré-candidata. Eu sempre trabalhei com essas coisas, né? Sou especialista em meio ambiente desde 2004. Então, 2004 não, perdão, 2004 eu comecei a especialização, 2005. E assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo que eu faço, já me submeti a salários horrorosos nessa prefeitura justamente porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Não tinha condição nenhuma de trabalho, mas eu continuei porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, quando eu acredito em alguma coisa, eu vou até o final, né? Eu luto pelo que eu acredito. Assim, eu não gosto de injustiça, de desonestidade, de nada errado. Dentro da prefeitura, se me perguntar o que você já assinou de documento dentro da prefeitura, assinei meu ponto. Porque, assim, quando eu entrei, eu aprendi. Me falaram assim, Renata, não assina nada. É muito arriscado, sabe? É muita responsabilidade. E tem coisas que realmente, assim, é lógico, eu posso ler o documento, pensar, né? Vou assinar ou não vou assinar. Estou falando de uma forma geral. Mas eu prefiro me preservar, sabe? Porque eu já vi muita gente pagando por coisas que a culpa não era delas. Entendeu? Então, é isso que eu falo do servidor. O servidor, quando é comissionado, ele não pode se proteger. Ele precisa assinar coisas e depois quem vai responder é ele, não é o chefe dele. Sabe? Sim. Então, assim, trabalhar no serviço público, apesar de tentarem desmerecer o servidor público o tempo todo no Brasil, que isso é uma estratégia, né? O servidor público, ele é importante justamente para que haja verdade, para que haja seriedade no serviço público, para que haja continuidade também, né? Uma outra coisa que não acontece, que precisa acontecer, são os concursos públicos. Como eu falei, são 3 arquitetas concursadas e engenheiros são 4. Então, assim, se mudar partido político na prefeitura, cadê a continuidade do trabalho? Quem vai ficar? Na Secretaria de Cultura são pouquíssimos os concursados, sabe? Em várias secretarias são pouquíssimos os concursados, entendeu? Então, a gente fica numa situação até de preocupação, porque a gente que está lá não tem nem que querer ou não querer. Se mudar o partido político que está governando a cidade, como fica essa continuidade? Isso é ruim para o povo, para a população, para os contribuintes, para todo mundo. Muita coisa se perde, sabe? E a gente precisa pensar nisso. A população tem que começar também a entrar nessa briga com a gente, Com sabe? certeza. Que a gente precisa ter essa continuidade do serviço público, porque eu já vi situações, tanto no governo do estado como no governo municipal, de você ir fazer uma pesquisa. Na época que eu estava me formando, foi assim: eu fiz uma pesquisa no Jardim Botânico de Niterói, meu trabalho era sobre a revitalização do Jardim Botânico, e aí eu encontrei vários documentos e tal. Quando eu voltei para apresentar meu trabalho, tinha mudado o governo estadual. Cadê as informações? O diretor falou para mim: onde você conseguiu esse mapa? Eu falei: aqui. Onde você conseguiu tal informação? Aqui. Aí ele: poxa, eu assumi aqui, não tem mais nada. Caramba. Porque tinha mudado o partido político, sumiram o computador, apagaram o computador, o mapa que tinha lá na parede não tinha mais, sabe? Então, são coisas que, infelizmente, o brasileiro, político brasileiro, ele tem essa picuinha um com o outro. Inclusive, por isso que eu entrei num partido de centro, né? Porque, assim, eu não gosto de me envolver, não gostava, né, de me envolver nessas coisas, mas foi necessário que eu me envolvesse. Porque quando a gente não se envolve, a gente abre espaço para que o outro decida a nossa vida. Na política, a política é isso. Os políticos decidem a nossa vida. Se a gente não se envolve, a gente está dando um cheque em branco para quem vai decidir a nossa vida, né? Um documento em branco, uma procuração, e a pessoa que vai resolver tudo lá conforme ela acha que é o bom pra gente. E a gente sabe que muitas vezes os políticos não estão a serviço do povo, estão a serviço da especulação imobiliária, estão a serviço dos empresários, né? Inclusive muitos viraram empresários, não estão nem aí pro povo. E a população precisa acordar para isso. Então é isso. Eu te agradeço a participação no nosso podcast,
né? O podcast do Maricainha foi um programa onde a gente ouve histórias, a gente traz diversas personalidades aqui com relevância no município de Maricá. E agora, já que a gente completou um mês, a gente vai iniciar um novo canal, porque o canal antigo estava sobrecarregado, né, de conteúdo. E agora a gente vai concentrar no nosso site e você confere todos os episódios na íntegra e os cortes também, acessando nosso site no maricainfo.com/podcast.